a gente vê do lado de cá, que tem sempre atividades aí, né? E é um prazer poder contribuir com isso aí. Agradeço. Enfim, acho que toda essa apresentação aí você já fez. E a proposta da nossa conversa aqui é eu dividir um pouco da minha história aí, trabalhar, né, com vocês aí, mostrar um pouco do que eu fiz, né? E como a gente está aqui. Eu não sei se vai inspirar alguém aí, não sei nem se esse é o propósito, mas eu acho que toda experiência é válida, né? Para a gente poder tomar aqueles acontecimentos como paradigma para o que a gente está fazendo, se está certo, se não está. E às vezes, muito embora eu acredite mais nos modelos da experiência, dividir com pessoas assim que não viveram essas experiências nos trazem perguntas que podem ser importantes para a gente, né? Para a gente considerar o que a gente está fazendo. Eu gosto disso aí, né? Então, vou falar que assim, eu combinei com o Cássio de vocês ficarem à vontade para perguntar. A gente só tem que se acostumar com a dinâmica aqui do Zoom, né? Porque não dá para todo mundo falar ao mesmo tempo. E aí eu sugiro que quem tiver perguntas, passa para ele e ele coordena aí, a gente vai trocando essa figurinha, né? Bom, vamos lá. Eu tenho 41 anos e desde que entrei na faculdade, assim, quando eu entendi por que eu estava lá, eu me identifico com a advocacia, né? E eu nunca pensei em fazer concurso, assim, muito embora no período não, eu fui assessor desembargador, mas foi por uma intempéries da minha vida aí, porque eu fui pai muito cedo, meu filho nasceu quando eu tinha 23 anos e naquela época lá, na faculdade, né, não tinha essa quantidade, primeiro não tinha essa quantidade de faculdades, né, mas não tinha essa quantidade de gente preparada para dar aula, né, e era uma coisa que eu sempre gostei, assim, eu nunca fui CDF, né, eu matava aula para estudar, para você ter uma ideia aí, e assim, porque eu não gostava de determinadas matérias, eu sempre tive dificuldade de me envolver com as coisas que eu não gosto, mas sempre achei que eu queria dar aula, porque como eu não sabia o que eu gostaria de ser, eu sempre achei que dar aula era um caminho profissional que pudesse me ajudar nessa vida prática aí. E aí, naquela época, era possível a gente começar a especialização antes de acabar a graduação, fiz isso. Para ter ideia, lá eu tive um problema na UFS quando fui colar grau, e colei grau só por 6 meses depois. Eu acabei os créditos da especialização antes de colar grau, na graduação, então isso já era possível, né? Então eu saí da UFS, na sequência consegui um título de especialista, que era suficiente na época, e eu colei grau em 8 de janeiro de 2003. Em 1º de fevereiro eu já era professor na UVV. Então, de lá para cá, assim, a vida se embolou completamente, ela se confunde com a questão acadêmica aí. E aí, estava falando até com o Ludmilla, que está aqui, ontem, que não tiveram essa mesma trajetória, já tive outros sócios antes no escritório, e é difícil para mim separar a minha relação profissional da vida acadêmica, sobretudo por conta das conclusões que a gente vai chegar ali na frente com relação à advocacia e à parte comercial. Enfim, aí comecei a dar aula, minha formação é toda processual, naquela época, assim, a gente não tinha a quantidade de gente academicamente treinada, vamos chamar assim, com título, né, que a gente tem hoje, porque gente boa, assim, a gente é um estado pequeno aqui, tá na rabeira aí do Sudeste, mas juridicamente tem muita gente boa, assim, impressionantemente. E aí, naquela época, a gente não tinha tanta essa necessidade, eu comecei a dar aula, eu dava aula de processo, né, porque todo mundo queria estudar processo, foi um movimento que quem começou muito forte, que isso aí foi Flávio Cheim, Marcelo Abelha, fui estagiário lá também, e eles abraçaram essa parte acadêmica com todo mundo que se envolvia lá. Se vocês forem pegar, tem muita gente aí que é da mesma época que eu, né? Bruno Silveira, Rodrigo Clipio, e essa galera toda aí, todo mundo amigo. O Espírito Santo tem essa vantagem, né? Todo mundo se conhece. E aí comecei a dar aula de processo, comecei a advogar. Nessa época eu já era advogado no escritório de Tarek, que trabalhava com direito tributário. E essa foi uma virada interessante na minha vida, porque eu era estagiário no escritório de Flávio e Marcelo, que é um escritório civil desde muito tempo. Eles abriram uma parte trabalhista lá na época, eu fui deslocado para ali. E era fórum todo dia, né? Todo dia era fórum, vai ver processo, vai ver processo. E aí chegou no momento que
a minha ex-mulher na época engravidou do meu filho e eu falei, olha, não quero isso aí, não tenho, quero outra coisa. E aí saí do escritório, um mês depois acabei encontrando o Tarek na rua, ele me convidou para estagiar com ele, e era um escritório eminentemente de direito público, já tinha muito tributário, era pouca gente que fazia direito tributário na época, né? Mas o Tarek estava lá. Eu não tinha a menor noção do que era o direito tributário. Então, se eu falar rápido aí, vocês me corrijam também. Eu não tinha a menor noção. Eu sei que fiquei um mês, tipo assim, 6 semanas. Eu falei, rapaz, ninguém vai no fórum aqui, não? Falei assim, não tinha audiência, né? Assim, o nível de ser no fórum uma vez por semana. E eu fui começando a entender toda a dinâmica do processo judicial tributário e entendi que não tinha audiência. Que a parte dos direitos eram disponíveis e decidi ali que era o que eu queria, porque não tinha que ficar indo ao fórum. Não tinha menor conhecimento sobre direito tributário em si, né? Não tinha a noção de tudo que envolve o direito tributário e que hoje atrai a gente, né, como profissional. São outras, eu acho que não é nem você que escolhe isso, você é escolhido, né? Existe um perfil por trás disso aí. Mas o fato de não ter audiência, de não ter que ir ao fórum, não ter aquele desgaste todo dia com o servidor, me fez optar por escolher aquilo ali. Ainda na faculdade, aí eu decidi, já tinha engatado uma pós de processo civil, na sequência fiz lá o IBET com o Tarek, e fiquei lá um tempo. Fiquei, aí as coisas foram acontecendo, você vai trabalhando, você vai tomando contato com essa matéria, né? Vai vendo mais coisas, você vai aprendendo, porque assim, direito tributário tem um negócio que é peculiar a ele, é tão peculiar a ele quanto outros direitos muito específicos, outros ramos muito específicos do direito. O cara não aprende sentando e estudando sozinho. Assim, não acho nem triste, é um dado da realidade, mas você sentar, estudar, ler, aqui hoje tem milhões de ferramentas na internet, você acessa a jurisprudência, você tem vídeo, você tem mentoria dessas coisas, mas o direito tributário, se o cara não estiver ali na prática, testando, conversando com alguém que já viu, explicando, ele não aprende sozinho, ou ele até aprende, mas a estrada é muito longa. Então, assim, o fato de eu estar num ambiente que me proporcionou contato com isso, foi decisivo para eu entender como aquilo funcionava, que era aquilo que eu queria, que era com aquilo que eu me identificava, por conta pessoal meu mesmo, né? E por conta de questões profissionais, de remuneração, de oportunidade. Na época tinha pouquíssima gente, era uma excelente oportunidade de se posicionar nisso aí. Hoje tem tanta gente aí, tanta gente boa, ainda é bom, eu falo isso no final, assim, mas eu acho que a perspectiva de trabalho muda. Mas o direito tributário tem essa dificuldade, assim, não que deva desanimar as pessoas, mas é uma realidade, né? É difícil, você precisa estar envolvido com alguém que esteja envolvido com isso aí, facilita muito. E dali fiquei um período no Tarek, aí começou essa questão de dar aula, isso foi muito forte, advogar início de carreira é muito difícil, a advocacia você precisa plantar, né? E no começo você planta mais do que colhe. Para mim não era financeiramente interessante ficar lá. E eu tinha muita proposta para dar aula, assim, então financeiramente valia muito a pena eu sair do escritório, começar o meu movimento de casa mesmo e foquei em dar aula. E dei aula em tudo quanto é lugar aí. Tá aí, ó, Tufi, Moara, Daniel, Ludmila. Não, Ludmila não foi minha aluna, mas você, né, Cássio? Assim, se a gente for pegar, é difícil circular em um ambiente que eu não tenha sido professor de alguém. E isso foi fundamental para mais à frente, né, a gente fazer todo esse movimento aí da advocacia tributária mesmo. Por que eu falo isso? Porque no final das contas, como o nosso campo de trabalho ele é muito específico, a gente sempre precisa estar com alguém, né? O problema tributário que a gente está disposto a solucionar, ele explode no contador. E o contador, geralmente, ele resolve 90% desses problemas. Então, assim, é difícil o sujeito abrir. Só de direito de pessoas, isso aí, você precisa estar com outras pessoas que resolvam outros tipos de problema, por uma questão de fluxo de caixa mesmo, por uma questão de você mostrar o seu serviço e o cliente entender que você, como advogado tributário, resolve problemas daquela área ou daquela esfera que ele entende que o contador que resolve, porque é isso, né? A não ser que venha uma citação, precise do judiciário, haja um processo judicial, seja no polo passivo ou no polo ativo, o cliente, assim, salvo de qual é a função disso. E ele acha que o contador vai resolver aquilo ali. E porque resolve mesmo, né? A matéria-prima é a mesma, a gente tem muitos contadores bons aí.
Só que, por vezes, e aí é uma questão, é um dado fático aí, o contador entra, ele toma um risco, vamos chamar assim, que é próprio do advogado, que ele não precisaria correr, mas que ele acaba correndo porque ele domina aquilo ali, ele quer manter o cliente, existe uma relação ruim entre contador e advogado, e esse é um outro ponto importante aí. O que eu falo das pessoas, né? Porque esse é um dado que mudou muito minha realidade profissional quando eu passei a entender isso. Lá atrás a gente botava a culpa do contador, né? A gente ficava, pô, o contador errou de novo, não sei o quê. E aí depois você entende que graças ao contador errar, o serviço está ali, né? Ou que você pode unir forças com o contador e promover um serviço melhor para o cliente. Mas assim, aí saí, né? Volta lá atrás, né? Se eu desse looping aí, vocês me corrigem. Saí do escritório de Tarek, fiquei só dando aula e tentando, né, a advocacia e tal, não engrenou, até que tive a chance de ser assessor desembargador um período, fiquei, e depois saí porque eu entendi que o serviço público não era para mim, por uma questão de, não sei se vocês acreditam nisso aí, de dinâmica e energia mesmo, né? Se a gente tem energia aí, quando a advocacia escolhe você precisa gastar essa energia, o serviço público não dá vazão, mas aí é de cada um. E de lá para cá eu criei meu movimento próprio, tenho meu escritório, tenho meus sócios, me posicionei, eu dava aula de processo no começo, né? Inclusive meu mestrado em Direito Processual, o livro que eu escrevi, que é a minha dissertação de mestrado, ele tem um título que leva para o Direito Tributário, porque Direito Tributário não tem uma dinâmica processual própria, é processo civil aplicado, e aí foi tudo feito com essa intenção, né? Mas a formação dos mestrados de direito que haviam no Espírito Santo eram todas em processo. Então, o cara, ou ele ia embora, eu não podia ir embora, eu já tinha filho, já tinha família, não queria ir embora, gosto daqui, e eu resolvi esperar, né? E aí, mas a minha formação foi em processo, sou lá da primeira turma do mestrado da UFS, e muita coisa mudou de lá para cá, mas depois dali, eu resolvi me posicionar diferente, porque eu entendi o poder que era ser professor, né? A quantidade de gente que a gente conhecia, como as pessoas se identificavam, porque eu já estava atuando no tributário e continuava recebendo convite para dar aula de processo. Eu falava, tá errado isso aí, né? Assim, não quero isso aí. Cansei de dar aula de processo também. E passei a me posicionar como professor de direito tributário. E aí as pessoas confundem com direito público, né? Você dá aula de administrativo, você dá aula de tributário, tem sua interseção lá, mas não é a mesma coisa, né? E de lá para cá, tudo aconteceu. Eu acho que aqui tá todo mundo aqui, eu dei aula de direito tributário, de quem eu tô vendo. E aí, não de processo. Eu era muito novo também. E aí as coisas aconteceram assim, dessa forma, né? Onde eu chego, a gente vê aluno, tem aluno que está aqui, ó, né? Advogado, tem aluno que das primeiras turmas para as quais eu dei aula, o pessoal já é desse último concurso de juiz aí do estado, né? Então, Fernando, Rafael, poxa, tem uma galera aí. E eu fico vendo que isso foi muito importante para mim, porque no final das contas, não é só quem você conhece, né? São as pessoas, né? A advocacia tributária, ela aproxima, ela trabalha, eu acho, né? Essa é uma visão minha, assim, um perfil com a personalidade do sujeito que é um pouco preguiçoso, né? O professor Paulo de Barros fala isso, né? Que lógica é coisa de preguiçoso, né? Você tem aqueles modelos, você vai olhar e vai resolver rápido, que a gente quer resolver rápido. Não quer ficar gastando tempo, né? Com as coisas, não quer o chororô do direito civil. É olhar ali, pô, esse produto, eu tenho a solução desse problema, eu tenho aqui na prateleira. Você vai lá, pega, aplica e coloca. Né? Pode ser o ícone do preguiçoso isso aí. E é um pouco disso, né? A gente está focado em resolver os problemas. Então, o tributário tem isso, porque o grosso dos problemas, eles são estruturais. Esses problemas todos que a gente está vendo aí, por exemplo, de pandemia, né? Tem tudo, né? Ah, paga tributo ou não paga tributo? Que interpretação daqui, interpretação de lá. Capacidade contributiva, essa coisa toda, isso aí é 10% do direito tributário e olhe lá. A maior parte, os outros 90%, que na maior parte das vezes chega até a ser 100%, são de resoluções estruturais. Os problemas estão dados, os problemas se repetem e as soluções são aquelas, são sempre as mesmas. E essa é a magia, né? Para mim, essa é a magia do direito tributário. Porque você olha para um cliente e você consegue mapear todos aqueles problemas. E é um pouco de perfil isso aí, de jeito que é preguiçoso, né? Não nesse termo, assim, preguiçoso de não querer pensar, mas de jeito que é focado na resolução, né? Não tem muita paciência para dialeticidade, para discussão, assim, eu não tenho, assim, chegou um ponto na minha vida, na minha sociedade, que eu falei que eu não ia fazer mais o CIV, assim, eu não vou, assim, me faz mal, né? Eu falei, eu vou ter um câncer se eu tiver com isso aí, não quero ir. E aí, graças a Deus, deu certo, né? A gente faz, a gente vê, tive essa experiência aí, você entende da resolução, mas assim,
é ruim para você. Então, assim, é um pouco do perfil do sujeito. E por que eu falo isso? Vou tomar um café aqui. Porque as pessoas financeiras, o glamour da advocacia tributária traz. É tudo seu motivo, os valores são altos, são, os erros são altos, são, as quantias são grandes, são, mas assim, não é para qualquer um, porque você perde mais do que ganha, né? É difícil brigar com o Estado, né? A nossa justiça, que compõe o Estado, é a favor do Estado, então assim, é tudo contra você. É difícil você ter resoluções estruturais para problemas contra você, né? Você está correndo atrás de uma solução que na maior parte das vezes não vai acontecer. Isso que acontece hoje no nosso judiciário de 2017, 2016 para cá, essas teses virando, isso não era assim, né? Até então era justamente o contrário. Hoje nós temos uma sequência, você pode levantar aí umas 8 teses tributárias dessa que a justiça está a seu favor. Você vai entrar, você vai ganhar, e o problema está com a União, né? Está com o Estado, está com o município, e em nível federal muito mais. Isso aí vem acelerando. Essa realidade não existiu até então, na minha leitura. E aí o direito tributário passava muito mais por uma perspectiva ideológica do sujeito. Né? Eu falo lá, quando a gente fala de escolha de profissão, como é que você vai se posicionar dentro da advocacia, o que você quer. Porque o pessoal acha, tributarista é tudo rico, né? Não é assim não, demora, né, o resultado a vir. E não é pelo dinheiro, né? No começo, sempre foi pela liberdade, né? Porque, assim, tem um envolvimento ideológico, você querer proporcionar isso ao seu cliente, você querer entregar algo para ele, que é dele, que você entende como dele, porque senão você não aguenta a pressão de estar sempre perdendo, de sempre tomando porrada, de sempre na dificuldade, o problema vem, você resolve, ou tenta resolver, né? Quando resolve, aparece um outro problema. Já está começando a aparecer problema com as compensações de CMS, PIS e COFINS aí. A Receita criando problema, porque os caras estão compensando aquilo, escolhendo lá o que pode compensar e criando problema que não existe, assim. Então, assim, né, sempre vem uma apurreação. Então, se o sujeito não tiver dentro dele, assim, aí, não, ideologia é uma palavra forte, né, mas a convicção do porquê que ele está fazendo aquilo ali, dificilmente aguenta. E todo sucesso depende de continuidade, né? E no direito tributário ele é mais, isso é mais forte, porque direito tributário, na minha leitura, tem uma característica, vamos dizer assim, do mercado de trabalho que dificulta a sua entrada, não só porque é difícil de você aprender, porque é muito específico, mas é porque permite ao profissional capacitado concentrar muito serviço. O advogado concentra muito, assim, porque não tem audiência, não tem testemunha, as provas são documentais, as soluções são estruturais, você pega a monta, você consegue dar conta de quantos clientes. Quantas ações dessas aí você consegue fazer ao mesmo tempo? E depois que vira uma coisa, você vai replicando aquilo lá em outros casos. Então, tem essa dificuldade aí para você penetrar e se estabelecer no mercado de trabalho. Então, assim, se não tiver um propósito com isso aí, eu acho que dificilmente as pessoas aguentam. Todos os falo da minha geração, assim, né? Eu sou jovem, né? Do pessoal que está começando aí, quem não acredita nisso aí, quem não tem esse viés de alguma forma, não perdura. O sujeito acaba tendo uma outra oportunidade. Você cria um raciocínio interdisciplinar que o direito tributário trabalha, né? Trabalha com vários conceitos de vários ramos. Aí o sujeito acaba sendo deslocado para outra área que paga um pouco mais ali e sem julgamento nisso aí. E ele vai, mas você está ali, ser identificado como advogado daquilo, consistentemente naquilo, sozinho, eu acho praticamente impossível, porque para você ter o fluxo de caixa até chegar a esse ponto, demora muito, assim, é muito investimento, e eu acho que o nosso mercado em Vitória, Espírito Santo, não vale nem a pena. É importante você se associar e entregar outras coisas para o seu cliente. Até porque o tributário dificilmente vem pelo tributário em si. Ele vem agarrado com um trabalhista, ele vem agarrado com um problema de administrativo, né? Um alvará, uma licença, alguma coisa que puxa ele. Dificilmente, a não ser quando é uma autuação, né? Que isso aí vem reduzir. Desde que eu era estagiário para cá, a quantidade de autuações diminuiu, né? Na verdade, a quantidade de possibilidades de você reverter as autuações diminuiu. Porque a Justiça Federal corrigiu muito a União hoje, nessas autuações. Dificilmente você pega uma autuação da União Federal que tem algum problema.
Vem a execução fiscal, você fala, meu filho, paga. Você cria outra estratégia para o cara lá. Em nível estadual, ainda tem, a gente tem todo esse problema do ICMS, cartão de crédito, aí, mas que o próprio Estado de Espírito Santo já vem corrigindo também nas fiscalizações. Eles vêm incorporando todo o conserto que o judiciário aplica nos processos judiciais e aplicando nas fiscalizações. Mas em nível municipal você tem muito isso. Você pegar em sede municipal, ainda tem. Mas isso tudo vem ficando mais difícil de produzir resultado. E aí dificulta para o advogado entregar, porque assim, tributário é bom, os valores são grandes, mas na maior parte das vezes o cliente não se apropriou daquele valor todo, né? Porque as multas são gigantescas, né? Os juros fazem aumentar muito e o cliente não teve aquele benefício econômico. O cara acha que vai pegar lá um alto, vamos botar aí de 1 milhão e vai receber 200 mil. Não é assim, né? Porque às vezes o cliente nem se aproveitou daquilo, ele nem teve aquele fluxo financeiro. Então, assim, como é que ele vai te pagar isso aí? Aí você pegar uma responsabilidade dessa, que aí é uma inocência, né? É até uma fragilidade lá no conceito do Taleb mesmo, lá, de fragilidade. Você pegar um problema de 1 milhão para resolver, dar um exemplo aqui, né? Por 5 mil, né? Aí dá um problema, você... E com isso aconteceu cliente, mas o contador faz. Ou o cara acha que vai pegar aqui, vai resolver, vai copiar o modelo e vai jogar. Assim, pode funcionar? Pode. Só que às vezes aquele modelo que ele está usando não é nem adequado para aquele problema, porque ele não consegue ter uma percepção do problema, entende, Cássio? E falando para todo mundo aí. Mas o que eu acho que o direito com que um cliente entende como contador do que como advogado. Vocês sabem aí que foi meu aluno, né? Tufia, Moara, Cássio, Felipe está aqui, não foi meu aluno, mas sabe também. Nayara, eu não sei se sabe. Mas, assim, hoje o quente, para mim, assim, o que é bom, o que eu gosto de fazer, é entrar no cliente, auditar a apuração de tributos dele e ver se ele está pagando certo ou errado, calcular o para trás, claro que eu preciso de uma equipe contábil para isso aí, e ajustar dentro da atividade dele o que ele pode reduzir para frente. Assim, eu não quero nem saber de processo judicial, embora a gente tenha. Mas, assim, não é o nosso carro-chefe hoje. Não é aonde eu vejo o futuro da nossa advocacia. Não é aonde eu vejo que está o meu futuro. E isso depende de quê? De você estar alinhado tanto com o cliente, para ele entender isso, quanto com o contador, toda a equipe contábil, que você vai lá para apontar o erro dos caras, né? Mas é um erro, mas é um erro justificável pela quantidade de informações que esses caras têm que suportar. E o cliente, às vezes, coloca na conta do grupo fiscal dele lá, contador, interno ou não, toda a inteligência que é do advogado. Então, assim, eu vou voltar lá no começo. Isso tem que ver com pessoas, né? Não se relacionar. Como é que não é vender, é como é que você vai entregar para o cara uma solução que aponta um erro dele, às vezes, porque o empresário tem essa vaidade aí também, né? O cliente tem essa vaidade. Ou da equipe dele, que ele escolheu, sem ser assintoso, né? Sem ser ofensivo, sem ser beligerante. Porque, na verdade, nós estamos para entregar um resultado, para produzir alguma coisa boa, mas dependemos dessas pessoas todas, assim, porque não é só você chegar, entrar, é você levantar as informações. O que mais demora nesse processo todo é a colheita de documentos, às vezes para lá e depois para compensar, para fazer os ajustes, para pegar, assim, é muito mais tratar com gente do que tratar com direito, que era, e aí é engraçado, né, porque lá atrás, quando eu escolhi direito tributário, era uma coisa que eu não queria, assim, quanto menos gente no processo, melhor. Então, escolhi o direito tributário porque precisava de menos gente, menos audiência e tal. E hoje eu me vejo fazendo algo que depende de muito mais gente, em termos de quantidade, do que um processo judicial. Só é diferente, né? Porque, e aí eu vou fechar, a entrega do resultado ela é mais rápida, né? Você não fica 3, 4, 5 anos esperando para entregar uma sentença que depois pode transitar em julgado. Se transitar a favor do cliente, se não vier uma rescisória, assim, essa magia do direito tributário, que não é, e do advogado, mercadologicamente falando, e que a gente não é treinado para fazer, que foi o que me fez permanecer aqui, assim, que é o que me interessa hoje, que é o que eu faço, que é dinâmico, que é o valor agregado, né, do nosso serviço hoje é isso aí, assim, se fosse falar para esse pessoal todo aí que está buscando alguma coisa, que está pensando em engrenar no direito tributário, assim, eu vejo que o futuro é aí, porque qualquer bar da esquina aí tem problema de PIS e COFINS monofásico,
ICMS, ST. Só basta você chegar ali e colocar isso. Eu falo isso lá na Comissão de Direito Tributário, que é uma aproximação que a OAB pode fazer da função do advogado com a função do contador, assim, promover isso aí, que a gente depende deles. E eles não querem fazer isso, né? Porque é risco deles. Mas a gente pode tomar esse risco aí e entregar uma solução para o cliente. Então, desde a faculdade até aí, é isso. Hoje a gente está aí e estou aberto para as perguntas. Espero que tenha sido claro. Bom, Augusto, obrigado aí, primeiramente, pela exposição. Para o pessoal, eu vi aqui que uns colegas acabaram entrando em contato, mencionando que eles não receberam o e-mail de resposta do Google Formulário, né, em que lá ficava o ID da reunião com a senha, né? Então, acho que talvez por isso que a gente não conseguiu o mesmo número de participantes do que de inscritos, mas de qualquer forma, eu estou gravando a reunião também para que a gente possa eventualmente disponibilizar, se a gente criar um canal no YouTube, alguma coisa assim, para que o pessoal também tenha acesso, né? Não tenham perdido. Bom, eu vou iniciar. Pode falar. Se o pessoal quiser fazer pergunta depois, a gente faz uma outra só para responder também. Não tem tudo problema. bem, tudo bem. Vamos lá. Pergunta aqui. Em relação ao que você mencionou sobre o contador, é da Nayara, não é isso? Você mencionou sobre o contador, né? O fato dele lidar com a matéria tributária da empresa e o empresário passar a enxergar ele como uma pessoa de confiança. Então, como contornar uma eventual objeção por parte do contador, uma resistência, né? Do contador a determinar. Eu acho que a gente viveu isso aí também, né? Então, assim, como fazer isso? Assim, aí não tem, assim, o contador sabe de tudo da empresa. Não à toa, nos Estados Unidos, o contador é a pessoa mais importante da empresa, né? É o contador. Aqui a gente tem a ideia do advogado, lá é o contador. Mas, assim, ele é o homem de confiança do empresário porque ele desenvolve várias funções. E, assim, contas, assim, sinceramente, assim, no que eu faço hoje, meu cliente não é o cliente. Você está achando que é o cliente. Meu cliente é o contador. Porque na hora que ele entende o que eu vou fazer, e ele entende que ele não está ameaçado por isso, que eu entendo todo o problema dele, eu também não vou lá para botar na conta dele. Muito embora seja, né, em tese. Mas, assim, ele entende que vai promover uma melhora para a empresa e ele tem que entender, assim, o que você tem que fazer ele entender é que, ele vai ter menos trabalho, você vai entregar mais resultado para o cliente dele, com menos trabalho para ele, porque nós vamos entregar a solução completa. 2, ele não vai estar tomando esse risco. E dali para frente você pode ter uma relação com a empresa que tire dele essa responsabilidade. No final das contas, ele vai estar, vamos falar assim, né, recebendo a mesma coisa para tomar menos risco, né? Porque você passa a ser o responsável por aquilo ali. E ele não tem mais que decidir sozinho, porque qual é o problema do contador? Ele manda pagar. Por que ele manda pagar? Inteligentemente, ele não quer correr esse risco. Na dúvida, ele vai correr o risco. Claro que ele tem condição de avaliar algumas coisas. Tem, mas tem uns que não tem. Assim, não tem receita de bolo nisso aí. E aí é do trato pessoal mesmo. Tem gente que vai dar certo, tem gente que não vai dar certo. Tem cliente que você chega lá e tem essa resistência. Aí eu falo para um amigo, para um parceiro meu, eu falo assim, aí a gente nem vale a pena insistir. Então, assim, você não vai conseguir virar todos, né? Tem aqueles que estão receptivos e tem aqueles que não têm. Mas eu vou falar, quando vem um cisne negro desse aí, igual essa pandemia, só vai resistir quem está preparado. O cara que ouviu você, o cara que está pronto para ouvir. E se ele não estava, ele passa a estar, né? Porque senão, como diz a música, né? Quando baixa a maré, só quem fica de pé. Então, assim, esse cliente não vai resistir. Se ele não te ouve, de duas uma, ou ele está num momento difícil, ele não vai te ouvir, ou ele não vai ouvir mesmo. E aí, se ele não vai ouvir mesmo, não adianta. Se é só um momento, vale a pena insistir. Outra coisa que é muito boa, assim, foi boa para mim, né? Que é da minha personalidade, eu não me milindro com as coisas. Então, assim, eu vou com o cliente até tomar um não, ou tomar um sim. Se o cara não quer te ouvir, se o cara não quer te atender, cara, ele não tem obrigação de te atender, né? Ele não é seu pai, não é sua mãe, não é nada. Então, a gente tem que tirar esse milindre nosso e entregar. Claro que nós estamos entregando uma coisa que é boa para ele. Às vezes nós estamos entregando uma coisa que ele nem sabe que ele tem lá, né? Que é ativos inertes, né? O Daniel não está aqui, mas tem eles chamam um determinado ramo da administração, da contabilidade, que tudo isso, todas essas teses que a gente leva, esses créditos que a gente põe dentro da empresa, eles são ativos inertes. Eles estão lá,
só que não estão identificados. Basta você dar o start no processo e entregar para ele. Então, mas assim, o primeiro passo é fazer o cara enxergar. Mas quando há uma dificuldade proposital do contador, esquece. Assim, eu esqueço, eu nem vou, porque você vai criar problema para você, aí não adianta, né? Então, assim, só se o cliente entender e quiser mesmo, aí vale a pena, porque nós estamos lá para defender o cliente. Mas essa barreira chega a ser intransponível. Por isso que eles, e aí posso falar isso na condição só tem advogado aqui, por isso que eles dominam esse mercado aí. Em Vitória é isso, né? Você vai Rio, São Paulo, BH, Porto Alegre, esses mercados maiores que compõem essas empresas de consultorias todas. Que é isso aí que a gente faz, esse serviço de consultoria, né? Eles vão chamar Ernst Young, Price, KPMG. Isso em Vitória é dominado pelos contadores. Mas por quê? Por conta desse nível de confiança. O cara acha que advogado é caro, tem isso também, né? Sempre, como diz um primo meu, não, rapaz, o cara fica com medo, Augusto. Ele vai no seu escritório lá e já acha que vai pagar mais caro. E o contador tem essa fama de barateiro, né? O cara acha que vai pagar mais barato, assim. No final das contas, é a luta contra o sistema mesmo, assim. Parece que é fácil, né? É bom, mas se você não acreditar nisso aí, é difícil, porque tá quase tudo contra você. Mas eu acho que vale a pena. Ótimo. Bom, próxima pergunta aqui também da Nayara. Ela perguntou sobre como se faz, né, a captação de clientes, levando em consideração as restrições e posições éticas por parte, né, da OAB. Isso aí acontece muito em função dos clientes que vêm até você, e aí é importante você tá ligado a outras pessoas, em função do cliente, ele já apresentou um problema para um advogado. E aí você olha a estrutura do cliente, as possibilidades que ele tem e oferece um problema, uma possível solução, ou pede para olhar. A gente pode fazer consultivo, né? Oferece um consultivo tributário, acopla o seu serviço no serviço de outra pessoa e olha essa estrutura. Assim, a gente não pode aproveitar, apresentar, me fugiu a palavra, assintosamente, não pode prometer resultado, não tem nada. Isso aí você não faz. Você só olha e diz de possibilidades. Você pode ir lá e fazer uma consultoria para ele, né? Então, o que não pode é ficar divulgando resultado. Mas assim, eu vou te falar, o cliente não quer saber de resultado, até porque não dá para saber, né? Você não tem como dizer um número, né? Cada cliente é uma realidade e o erro pode estar e não estar fazendo um determinado procedimento ou estar fazendo o procedimento errado, isso não existe. O maior fator de influência do cliente é ele saber alguém que do ramo dele já fez. Se o concorrente já fez, assim, mesmo que não seja concorrente, ele entende, ele consegue visualizar que aquilo ali pode ser possível para ele. E aí, às vezes, eles se indicam mesmo, né? Tem muito disso. E depois isso gera uma inércia, né? Mas você não pode ficar anunciando. Por isso que eu não acredito nesse negócio de ficar anunciando Instagram. Esse movimento todo de você ficar não tem muito propósito para o que a gente faz, né? É muito no contato pessoal, tem que envolver pessoas sempre. As pessoas têm que saber o que você faz, elas têm que associar você como advogado a isso aí, que não é o contador. Porque o que eu escuto, não, peraí, isso não é trabalho do contador. Aí você tem todo esse movimento de explicar e tal. Mas você precisa envolver as pessoas. Ele não sabia o que ia fazer no vestibular, né? Faculdade e tal. Meu filho, você quer fazer? O que você quer fazer? Ah, não sei. Então eu falei, você faz o seguinte. Expliquei para ele o que a gente faz. Falei, então você faz contabilidade aí, porque é algo que vai agregar no que eu já faço. E é um curso quebra-cabeça, porque vem muitas coisas diferentes aqui. Rapaz, todo mundo achava que meu filho ia fazer imposto de renda. Eu falei, não, gente, né? Eu não consigo nem explicar para as pessoas que estão no meu cotidiano o que é isso aí. Então, assim, me vender. Então, assim, o primeiro passo é você explicar para quem está ao seu redor aí o que você faz. Que essa captação, ela vem normalmente, né? Porque nosso serviço é para todo mundo que está insatisfeito com a quantidade de tributos que paga, né? Todo mundo. Então, sempre é possível ter alguma coisa. Depois que isso vira uma inércia, isso vem, né? Então, é participar as pessoas, explicar para as pessoas o que você faz. E é trabalhoso? Porque é difícil entender que o advogado que faz isso aí, que não é o contador, né? Não que não seja o contador, porque a gente precisa de um contador para executar isso com a gente. Mas a capacidade de criar, de estar na ponta ali, de entender as mudanças quando elas estão sendo constituídas e validar o resultado, é nossa. E esse é o grande papel da OAB, assim, por isso que a OAB é fundamental para nós, porque nenhuma outra categoria de classe tem um conselho, uma ordem, uma entidade que representa tão bem a gente quanto a OAB.
Porque se não fosse pela OAB, a gente não conseguia vender isso ali. Porque o cara olha, o advogado tem essa credibilidade, né? Então, tudo passa por a gente. Nós estamos nessas duas pontas, na hora de apresentar, vender e na hora de entregar e validar o resultado. Mas a execução a gente precisa do contador. E é por isso, porque a gente vive numa sociedade que valoriza muito mais a execução, né? A habilidade de vender e a autoridade de entregar, eu acho que ela é pouco valorizada, na minha visão. Então, as pessoas têm essa dificuldade de entender o que a gente faz. Mas tem que envolver pessoas. Só tem esse jeito, envolver as pessoas. Ótimo. Bom, a gente já deu aqui a marca de 40 minutos, Augusto. Então, se acontecer alguma coisa aqui, o Zoom fechar, a gente já sabe que não foi de propósito, foi o próprio Zoom. Em continuidade, a Natália pergunta, né? Ela fala que ela é formada há quase 5 anos, não trabalha na área, né, do direito tributário, mas gostaria de ingressar nesse ramo. E ela gostaria de investir em uma pós-graduação de qualidade. Só que ela tem um receio de que ela considera o direito tributário um ramo muito fechado. E aí ela gostaria de saber se vale a pena esse investimento. Eu acho que a pergunta que todo mundo faz, né, quando decide de fato ingressar em um ramo. Assim, vamos lá, vou falar por mim, né? É fechado, mas se você não pular para dentro, não vai acontecer nunca, né? Então, assim, é difícil falar isso, né? Mas o momento é durante a faculdade, estágio, procurar, cavar, tá lá, você sai, vai, né? Tá aqui, assim, posso falar, tá a Ludmilla aqui, que pensou isso aí, fez uma trajetória, vai do estágio da procuradoria para outra, depois vai para o escritório. Esse movimento existe. Se você tá nesse momento aí, não fez isso, o que você vai fazer? Pessoas, né? E onde é que estão as pessoas que se envolvem nessa área? No meio acadêmico, né? Ou você vai atrás de um escritório que tenha isso aí e tente se enquadrar, porque é onde você vai poder se inteirar disso, né? Você vai poder estar nesse meio aí. Então, a pós-graduação vale a pena, o investimento é alto, só que hoje eu acho a maior parte dessas pós-graduações aí, elas são focadas para um contencioso judicial. Assim, eu não vejo o futuro da advocacia tributária aí. Minha visão, assim, existe, é um outro sistema de remuneração, assim, é um outro, vamos chamar assim, de negócio, né? Dentro dos negócios da advocacia, a advocacia de contencioso judicial, ela é outra coisa, frente do que eu acho que é o futuro, que é mais acessível, por isso que é o futuro, para um sujeito que começa do nada, ele pode começar na cidade do interior aí, e aí assessorando, num consultivo mesmo, os seus clientes, e ele vai se aproximar mais da figura do contador do que desse advogado, que a gente foi treinado para ser, né? Então, a gente tem 2 matérias de direito tributário na faculdade, né? Parte geral e os tributos em espécie lá, que todo mundo gasta mais tempo falando dos impostos. Só que todos os problemas hoje de direito tributário são de contribuições, o grosso é de contribuições. Assim, ninguém está preparado para isso, assim. E eu sugiro aí, mais uma vez, se enfiar dentro da OAB, porque está tudo lá. Nossa comissão é tão boa quanto a de vocês aí, Cássio, não sei se ela é de Cariacica, mas nós estamos juntos, para mim é tudo uma coisa só, pode ir lá, pode ir aqui. E as pessoas que trabalham com isso estão envolvidas ali. Fora a pós, que aí tem um gasto direto, tem a OAB que não tem um gasto direto e que oferece todo esse conteúdo. Na verdade, nós estamos aqui por conta disso. Então, a OAB é esse canal aí e exerce muito bem esse papel. Aqui há muito tempo, desde que eu sou advogado, eu não vi fazer isso aí, do jeito que está sendo hoje. E vou falar, faz a diferença. É o que tem de melhor, para mim, assim, para envolver, para conhecer as pessoas que estão nesse meio aí, é a OAB. Eu mesmo, inclusive, eu não faço parte, né, da comissão de tributário da seccional, mas já tive lá em algumas oportunidades e toda vez que estive eu pude, pelo menos, ali bater um papo rápido com você ou com algum outro colega e já teve até vez que eu pedi para você decisão via WhatsApp lá, né, não lembro quem mencionou. Não tem essa de fazer parte, né? O cara tá com a inscrição lá, ele tá ali, ele só não tem aquelas responsabilidades. Mas, assim, o conteúdo tá ali, nós estamos entregando para todo mundo, o propósito então, esse. Exatamente. Então, assim, o Bruno mesmo, né, que é o vice-presidente da comissão aqui da 11ª subseção, tá lá na comissão também estadual. Então, assim, sempre eu acho que é um ambiente de debate muito bom, né? Mesmo que seja só para visitar, já vale muito a pena. Só tem... Deixa eu... Volátil. Assim, tem espaço para todo mundo. Uhum. Deixa eu passar aqui para a próxima pergunta. E aí, me desculpe se eu errar o nome. Tuf, Nader. Qual a melhor maneira de aproximar advogados e contadores? Pessoas, né, cara? Qual é a melhor maneira de você aproximar as pessoas? É convergência, né? Empatia, tá ali.
não sei, cada um é cada um, né? Tem gente que tem desconfiança, tem gente que não tem, assim. É... Mas no final das contas é o propósito de entregar o melhor para o cliente. Quando o cara entende que a função dele é entregar o resultado, esse cara é o cara que você tem que estar junto, assim, porque ele vai entender que você entrega um resultado que ele não entende, ele não vai te sabotar, ele não vai se apropriar das suas competências, e isso aí você só entende com todo relacionamento, né? Depois. Você só entende se relacionando, aí é tempo e energia. Mas a aproximação é essa, não tem segredo. Aí eu volto a falar, assim, todos os meus relacionamentos dessa área, mas pelo menos a maior parte, aconteceram em função de eu ter dado aula, né? Eu dei aula para muita gente, assim, era na época que o curso de Direito era um negócio, assim, era o frisson, né? Todo contador fazia Direito, cara. Então, assim, eu dei aula na época na UVV, que eram 250 alunos por semestre, assim. Então, o que passou de contador lá, até Walter Lema aí, que é conselheiro na OAB, foi meu aluno. Então, assim, para mim é difícil explicar alguma coisa diferente disso aí, porque eu vivi isso aí. Mas como é que fora disso você se aproxima? Pessoas, relacionamentos. Você vai ter um cliente, você vai ter um amigo que é contador, você vai ter um cliente que tem um contador que tem um problema, você vai ter que ser solícito com ele, porque às vezes o contador não sabe resolver, mesmo, nem o que é dele. E você vai ter que ajudar, você vai ter que fazer mais do que é o seu, assim, o que deveria ser o seu. E aí é criar, né? Assim, isso é uma habilidade emocional aí, que eu acho que ninguém treina ninguém, né? Assim, isso vem, começa a vir de casa, vem da percepção do sujeito do mundo, mas vem muito de como ele entende o nosso negócio, né? Nosso negócio afinal das contas, a vida é convergir, né? Como diz, parafraseando meu pai aí, a gente tem que se conhecer para caminhar junto e caminhar junto para ir mais longe. Então, se não for para ser assim, nem me chama, né? Eu brinco assim. Mas, assim, eu não sei explicar diferente, não vejo aquela posição do advogado, né? Dono da razão, isso aí não é do meu perfil e não foi. Eu nunca vi isso aproximar ninguém de ninguém. Então, assim, a aproximação com o contador, mas claro que você pode criar uma meta de conhecer contadores e tal. Vai no evento do CRC, esses caras fazem evento aí, só que lá não é tributário, eles chamam de fiscal, né? Todo dia tem curso, tem não sei o que. O CRC, inclusive, tem uma educação continuada lá que é exemplo para nós aí. E eles estão a todo momento fazendo essas coisas. No final das contas, tem que estar lá no meio, né? E aí você se envolver, tem que se envolver, né? É envolvimento. Então, como é que você conhece? Seu prédio, seu amigo. Duvido, todo mundo tem um amigo que fez contabilidade aí. Começa por aí, né? Olha o que está ao seu redor e vai para frente. Sim, eu acho que, Augusto, além da Comissão de Direito Tributário, uma comissão que tem tido muito destaque, eu acho, na OAB, é a Comissão de Direito Imobiliário, né, da seccional. E o Ferrugini, que se não me engano é o presidente lá atualmente da comissão, ele mencionou exatamente que a comissão dele tem trazido outras pessoas, né, de outros ramos. Então, tem trazido o pessoal da indústria, né, vamos dizer assim, os corretores, construção civil como um todo, tem participado. Então, eu acho que isso também é uma oportunidade de fazer essa conexão, né, entre os dois lados, né? Totalmente, assim, esse crossover aí, né? Existe. Alencar, que é de Vila Velha aqui também. Vila Velha tem muita gente boa, né? Então, é muito inteligente com isso aí, faz esse movimento, essa aproximação. O direito tributário, o seu maior parceiro é o contador, por óbvio, mas a gente também pode fazer movimentos junto com as outras comissões, né? Porque o direito tributário nunca atua sozinho, né? Vem ali o tributário cru, puro, difícil, né? O grosso é contribuição, tem muita contribuição que rola a parte trabalhista, porque tem aquelas incidentes sobre as folhas. Você tem toda a questão de planejamento tributário aí, né? Que envolve até o pessoal da Comissão de Direito Imobiliário, você tem hold patrimonial aí, isso assim, esse envolvimento aí existe em todos os aspectos. O direito tributário nunca vai sozinho, a não ser quando o cara tem um problema de imposto de renda lá, mas que é o mais puro assim que eu consigo imaginar, mas o resto tudo envolve algum outro ramo, né? E aí não existe o tributário por tributário, está sempre aplicado em alguma coisa, né? Sim, vamos lá. Passar para a próxima pergunta do Caio Francisco. Augusto, você entende que logo nas primeiras reuniões com o cliente seria bom incluir o contador, justamente para tentar criar esse ambiente de serviços, né, complementares, ou isso seria posteriormente? Independente, assim, eu acho que assim, o bom é que a reunião seja logo, né? Assim, às vezes vem o contador, não vem, isso é depois. Tem que fazer a reunião, porque se você ficar esperando um ambiente perfeito, ela não acontece. Então, assim, quando o contador vem, às vezes a reunião ela corre
mais rígida, porque é o primeiro contato, né? E aí você colocar na mesa um monte de coisas que o cara pode estar errando, ele já pode criar uma resistência. Quando você faz uma reunião sem o contador, às vezes o próprio cliente fica à vontade para reclamar do contador. Assim como ele deve reclamar do advogado para outro advogado, para outro contador. Então, assim, mas eu prefiro que a reunião seja logo. Se vier o contador, assim, mas aí, entender do ramo da atividade, você também sabe hoje, né? É muito conteúdo de uma vez. Não é producente, o cara não absorve. Então você vai naquilo que que não gera conflito com o contador. Vai numa demanda judicial dessa, alguma coisa judicial que depende dele, depois você vai entrando e vai levando a situação da melhor forma possível para não criar essa barreira. No final das contas, são pessoas, ninguém saber que errou. Diferente com isso aí. Vai falar que todo mundo fica satisfeito? Não, né? Todo mundo queria ser perfeito. Mais uma pergunta, da Nayara também. Quando há advogados da empresa, há alguma dica para fazer o cliente entender a sua forma de trabalhar sem invadir a área que o advogado dele já atua? Não, Ou até não mesmo o tem. advogado dele não gostar? Não posso. Fica com medo, né? Sobretudo porque, como você, em Vitória, não tem um escritório que é só tributário. Você não chega lá, você está fazendo alguma outra coisa. O cara já se sente ameaçado, normalmente. Mais uma vez, é como você lida com ele. Só que, às vezes, a porta de entrada é o próprio advogado. E aí, como você tem boa parte do serviço jurídico do advogado pela via judicial, em matéria tributária, o cara já acha que pode fazer, né? Ele vai pegar ali, vai estudar, tá, beleza. Isso aí não tem, mas isso aí não tem como competir. Se o cliente entender que o advogado dele pode fazer, ele vai fazer com o advogado dele. Faz parte da relação de confiança. E a gente tem que criar confiança com o cliente, com o seu cliente vai ser assim também e vice-versa. Mas entrar que isso é muito comum, num cliente que já tem um advogado que não faça o tributário, passa por ele entender que você é o especialista da área. Assim. É o que a gente faz. Eu só quero isso. Eu tenho lá meu escritório, faz outras coisas, mas às vezes eu tenho vários clientes que tem outros advogados, mas a gente só faz o tributário. Porque eu só quero fazer isso aí. E aí é muito de você explicar. E, assim, de do outro lado acreditar também. Assim, a gente não tem como controlar o outro lado, né? O que o cara vai achar, não sabe. A gente sabe como lança essa flecha e como é que ele vai receber lá, é outra história. Mas que esse problema existe, existe. E ele acontece mais do que a gente imagina aí, né? Mas tem que lidar com ele. Mas uma hora acontece, uma hora volta, uma hora tem um problema lá. Pode ser que não volte nunca, né? Mas o cliente entende, assim. Hoje eu faço algo que é muito específico, assim, e até quando o sujeito já tem um advogado tributário do lado de lá, até que trabalha no contencioso, a gente consegue fazer parceria, mas é muito de você saber se explicar, de saber se posicionar. Também eu já tenho um currículo aí de clientes que fizeram isso comigo, que já tem advogados próprios, aí o pessoal entende que a gente não quer essa outra coisa, assim, não pode ameaçar a pessoa, né? Mas que ele pode ficar com receio, pode, isso existe, mas é muito no final das contas, a credibilidade, né? Como é que você conquista isso aí, eu não sei, né? Às vezes dá certo, às vezes não dá. Eu que eu acho que não ameaço ninguém, faço tudo para não ameaçar, às vezes acabo gerando isso aí, mas é da pessoa lá. Sinceramente, sim, eu não sei. Você tem que analisar um perfil cada mergulho um flash, né? Então, assim, é o perfil por perfil lá. Bom, eu acho que é mais ou menos nessa área mesmo, é vencer essas pequenas resistências que o cliente, o advogado, o contador vão tendo com o trabalho, né? Pessoal, mais alguma pergunta para a gente fazer para o Augusto? Vamos ver se alguém se manifesta. Bom, a gente está já tendo quase uma hora desse nosso bate-papo. Caso alguém aqui não faça a pergunta no meio, Augusto, eu vou pedir para encerrar então. Gostaria de agradecer você mais uma vez por estar aqui com a gente, por ter atendido esse pedido aí no meio dessa bagunça toda. Eu acabei tendo que fazer as coisas quase de última hora, mesmo assim a gente conseguiu
o número de pessoas, de inscritos, muito bom. Gostaria de pedir desculpas, né? Aquilo, como eu falei, eu vou deixar gravado para que a gente possa depois disponibilizar para os colegas que não puderam estar aqui na reunião. Caso tenha tido algum problema com o e-mail também, eu vou conversar com o pessoal para saber se eles, de fato, tiveram algum problema em conseguir, né, esse acesso, se eles não receberam, se caiu na caixa de spam. E, claro, a gente tem toda a oportunidade de marcar um segundo encontro aí, a gente ir Perfeito. conversando. E, claro, fica aqui também disponível o espaço para os colegas que gostam de direito tributário, que querem palestrar, que querem, né, expor um tema, façam também essa mesa redonda. Eu acho que é muito bom. Como você falou, é questão de conectar pessoas, e aqui eu acho que esse é um espaço muito bom para a gente fazer isso, né? Não está dando para a gente fazer presencialmente, mas pelo menos aqui a gente consegue ter essa conversa. Bom, mais uma vez agradecer a todos, principalmente a você, Augusto, e a gente se Nada. vê aí numa próxima edição. Se você quiser encerrar também, falando mais alguma coisa. Ok, queria agradecer o seu convite, queria botar à disposição quem quiser trocar alguma ideia. E é isso, tem muito o que falar. E eu acho que assim, essa troca de experiências pessoais ela é tão mais importante, na verdade é tão importante quanto, na verdade, do que a questão técnica, assim, né? Hoje a questão técnica ela está muito acessível, né? Então, você não pode falar, estou à disposição de vocês, quem quiser. Quem quiser trocar ideia, perguntar, a gente fica à vontade. Depois não sei se tem meu e-mail aí também, a gente conversa. Enfim, eu espero que a gente possa se encontrar lá fora, né? Onde a gente pode fazer Exatamente. alguma coisa. É isso aí. Tá. Obrigado, Augusto. Obrigado, gente. De Até nada. mais. Um abraço.